Eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos, da Gazeta do Povo. A volta às aulas em meio à pandemia está entre as maiores preocupações para alunos, pais, professores, funcionários de escolas, etc. O Ministério da Educação tem sido cobrado para coordenar um plano seguro de retomada das atividades. Mas até que ponto o MEC pode ir? Esse foi um dos assuntos de uma entrevista exclusiva que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele que tomou posse no último mês de julho, concedeu nesta semana à Gazeta do Povo em Brasília. Além desse assunto, Ribeiro também falou sobre os desafios do ensino no país, a qualidade insuficiente da formação de professores e a guerra cultural que permeia o ambiente acadêmico. Quem conversou com o ministro da Educação, o quarto a chefiar a pasta no governo Bolsonaro, foi a Isabelle Baroni. É com ela que eu converso nesse episódio do podcast 15 Minutos. Ô Isabelle, para a gente começar, o que o ministro acha dessas, vamos dizer assim, cobranças, para que o MEC coordene um plano de retomada das aulas pelo país? Claro que eu estou falando desse período aí que a gente vive da pandemia, hein, Isabelle? Oi, Márcio. Oi a todos que nos escutam. Veja, o entendimento do ministro Milton Ribeiro sobre essa possível gestão do MEC na volta às aulas, ela se baseia sobretudo no que diz a Constituição acerca do regime de colaboração com os entes subnacionais, não é? E durante a conversa ele lembrou que o máximo que a pasta pode fazer é subsidiar técnica e financeiramente os estados e municípios, não é? E, inclusive, no início da pandemia, a gente noticiou isso, o FNDE liberou recursos para as instituições para elas atuarem, para elas utilizarem aqueles recursos durante a pandemia e, sob um aspecto mais geral, o governo tem enviado subsídio financeiro para os estados e municípios através do programa Dinheiro na Escola. É o que o Ministério já fez, ele também já emitiu protocolos e diretrizes quanto ao retorno das atividades escolares, e o Ministério deve lançar até o fim dessa semana, provavelmente nessa sexta-feira, um novo protocolo com diretrizes relacionadas ao retorno das atividades. Mas, a despeito disso, Márcio, o ministro também lembra que o próprio STF determinou que cabe aos estados e municípios decidirem sobre tudo aquilo que diz respeito e está relacionado ao contexto da pandemia. E, obviamente, nisso está compreendido o retorno às aulas na rede pública e na privada também. Durante a nossa conversa, ele, inclusive, afirmou, abre aspas, que quando o ensino vai mal, as pessoas falam que a culpa é do governo. Porém, quando muitos somos responsáveis pelas políticas, por alguns conteúdos e, por fim, por repassar grande parte dos recursos a estados e municípios, não é? Então, a manifestação dele se baseia no que diz a Constituição, em um primeiro momento, acerca desse regime de colaboração entre a União e os entes subnacionais, que embora o Ministério venha sendo cobrado para tomar partido e tomar uma iniciativa nesse sentido, o ministro sempre recorre ao que diz a Constituição sobre isso, até onde o MEC pode ir, o que ele pode e deve fazer, não é? E para além disso, nós temos a decisão do STF, logo no início da pandemia, acerca da responsabilidade dos entes subnacionais com relação ao contexto da pandemia. Quer dizer, o ministro, então, usa esses argumentos aí, para falar sobre essa situação. Eu achei interessante também que, na entrevista publicada, Isabelle, você falou, o ministro respondeu, na verdade, quando você falava também sobre essa questão da volta às aulas, que as pessoas passaram a ver, o que segundo ele é uma ideia de que como pode ser a pandemia está sendo um símbolo de como pode funcionar o homeschooling, Exatamente, tem um projeto de lei tramitando no Congresso. No ano passado foi um pouco confuso a discussão desse tema, porque inicialmente ele partiu do Ministério da Damares, a gente fala Ministério da Damares, mas Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, e em parceria com o MEC, depois isso ficou meio perdido, inicialmente veio como uma prioridade dos 100 primeiros dias de governo, e agora a coisa está parada, a gente tem acompanhado, por enquanto não há nenhuma novidade acerca disso, mas o ministro lembrou, como você bem disse, sobre essa modalidade de ensino que durante a pandemia se mostrou
muito proveitosa e eu não sei o que eles pretendem a partir de agora, mas a gente vai acompanhar para trazer essas informações para os leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Bom, voltando à sua conversa com o ministro aqui também, claro, foram vários temas, né, Isabelle? Perguntado, por exemplo, sobre as prioridades, né, e os principais desafios do Ministério da Educação. O que disse o ministro Milton Ribeiro, hein? Olha, os desafios que ele aponta não destoam muito do que os outros gestores já vinham indicando, não é? Eu acho que frente aos nossos péssimos indicadores, o ministro ele reconhece que as nossas políticas do passado sempre focaram no ensino superior, não é? E dessa forma nós acabamos nos esquecendo do que de fato é o mais importante, não é? Que é a educação básica. Ele inclusive compara, Márcio, a educação básica a base de uma construção, né? E recorrentemente ele vem afirmando que nós, ao longo dos últimos anos, construímos mais telhados do que os alicerces, do que o fundamento, né? Nós investimos muito dinheiro, muito esforço no ensino superior e acabamos nos esquecendo da educação básica, né? E hoje temos os resultados que temos, né? E alcançamos as posições que temos alcançado em provas como PISA. Futuramente também vamos ver como é que nós vamos nos colocar em provas como o PIRSS, que mede a literacia dos alunos. E, enfim, ele afirma que o contexto educacional no qual nós nos encontramos hoje em muito resultado da falta de prioridade para a educação básica, né? Ele demonstrou interesse em recuperar esse foco e, em linhas gerais, diz que essa é a prioridade do MEC no momento, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que é a prioridade e que também é o principal, portanto, desafio da gestão do ministro Ribeiro. Sou filho de professora aposentada da escola pública, Aparecida Vieira Ribeiro, mulher dedicada à família e ao ensino das crianças. Sou genro de uma diretora de escola aposentada também da escola pública. Um dos temas importantes também que você conversou com ele, Isabelle, foi a questão da valorização dos professores, né? Ele citou, inclusive a gente está ouvindo alguns trechos aí do discurso de posse do ministro, no qual ele falou que tem toda uma trajetória de professores, até na família e tal. O ministro citou um estudo recente do INEP sobre remuneração, né, dos professores. O que foi descoberto nesse estudo aí, hein? Exato, Márcio. É um estudo muito recente, que ainda não é público, mas a Gazeta do Povo teve notícia disso em primeira mão. E, bem, o que o MEC afirma é que o levantamento aponta, em um primeiro momento, para a omissão de gestores com relação ao pagamento de professores. Isso é, muitos docentes estão em condições nas quais eles não recebem nem o piso salarial, muito abaixo. E, por outro lado, há professores da educação básica, lembrando que a gente está falando de professores da educação básica, que recebem remuneração muito acima do piso, né? E o fato que ele destaca é o seguinte, Márcio: nesses casos, ou seja, em casos de professores que recebem muito acima do piso, os dados mostram que muitos dos sindicatos que afirmam que os professores não são valorizados e que constantemente entram em greve, esses sindicatos reúnem os docentes que recebem uma remuneração consideravelmente elevada, né? Essa discrepância é muito grande, né? Em breve nós traremos os dados também para o leitor da Gazeta do Povo. O MEC não detalhou como é que ele pretende agir diante disso, mas nós vamos acompanhar a gestão do ministro e vamos detalhar todas essas informações para o leitor. Bom, e tem também a questão da formação dos professores, né, Isabelle? Exato, esse é um dos problemas estruturais da educação no país, né? Não é novidade que a pedagogia brasileira permaneceu, digamos assim, refratária aos achados científicos nos últimos 20 anos, né? Pelo menos no campo da alfabetização, no campo da pedagogia em geral. Nós temos muitos conteúdos e levantamentos a respeito disso que o leitor pode encontrar na Gazeta do Povo. Bom, é preciso mudar e o ministro demonstrou interesse em lutar por essa causa, né? Agora,
o que o governo deve fazer é investir na formação continuada, em parceria com órgãos como a CAPES, né, por exemplo. Mexer na ementa de cursos de pedagogia ou tomar ações mais profundas seria basicamente iniciar uma guerra ferrenha entre a comunidade acadêmica e o governo, e a gente ainda não sabe se existe esse interesse por parte da atual gestão do MEC, tanto quanto a antiga, não é, sob a gestão do ex-ministro Abraham Weintraub. A gente vai acompanhar e vamos ver se o ministro vai tomar partido nesse sentido, mas como eu disse, é iniciar uma guerra ferrenha entre a comunidade acadêmica e o governo. Bom, já que você citou aí a gestão, né, do MEC, a última foi, digamos assim, polêmica sobre vários aspectos com o antigo ministro Abraham Weintraub. Lembrando também que o ministro Milton Ribeiro aí é o 4º ministro da Educação, né, em menos de 2 anos aí de governo Bolsonaro. Bom, mas uma das principais bandeiras da gestão antiga foi essa luta contra a ideologização do ensino, né? O ministro Milton Ribeiro pretende seguir essa linha também? O que dá para esperar, hein, Isabelle? Sim. E apesar de o ministro ter entrado para a pasta levantando aquela bandeira do diálogo, não é? E afirmando que vai ouvir a todos, que deve conversar muito com os entes subnacionais, com a comunidade acadêmica, em off, alguns interlocutores nos afirmaram que Ribeiro é ainda mais convicto do que os gestores anteriores sobre a necessidade de se lutar contra essa ideologização do ensino. Durante a entrevista, por exemplo, ele chegou a afirmar que o Brasil, abre aspas, o Brasil está formando alunos sem um mínimo de capacidade de compreensão, porque ao longo do tempo os gestores quiseram impor às crianças algumas questões críticas ao mundo, à vida, questões de gênero, de família, e para ele essas questões não são próprias a essa faixa etária. Ele também falou, abre aspas, eu sou uma espécie de maestro, mas ninguém é obrigado a seguir os meus movimentos. Um dos objetivos que o ministro demonstrou é reestudar, por exemplo, e modificar partes da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que orienta aí, muitas políticas, orienta o próprio currículo das instituições, e quem acompanha a educação sabe da polarização, Márcio, que existe entre os defensores e os não defensores da base. É um debate acalorado, mas se a gente comparar o que vem fazendo e como vem atuando o ministro Milton Ribeiro com relação ao comportamento e à linha de atuação do ex-ministro Abraham Weintraub, a gente percebe uma grande diferença. Bem menos holofotes do que o ex-ministro Weintraub, isso é inegável, né? Exatamente. Porque a gente acompanhou como é que foi. Tenho a formação religiosa, meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Assim, Deus me ajude. Bom, para fechar, Isabelle, tem um detalhe que é a nomeação dele quando ministro, né? Vamos lembrar que ele tomou posse aí no mês de julho. Teve certa contestação por parte de alguns educadores pelo fato de ele ser um pastor evangélico também, né? Isso incomodou ele de alguma maneira? Olha, aparentemente ele é uma pessoa muito segura de si, sabe, nesse sentido. Eu acho que, obviamente que críticas dessa natureza muitas vezes acabam por desestabilizar quem é o alvo, né? Ele vem repetindo uma frase interessante que é a seguinte, abre aspas, eu estou ministro, mas eu sou pastor. Né? E ele lembra, além disso, que possui especialização na área de educação e que a sua atuação, portanto, não restringe, não se limita a temas teológicos. Né? Ele tem histórico na Mackenzie, que é uma das instituições de ensino mais renomadas do país, e ele acredita que essa experiência lhe agrega muito para gerir digamos assim, a grande máquina que é o MEC, né? Ele acredita, na verdade, que esse tipo de críticas dessa natureza revelam, na verdade, um incômodo, sabe, frente ao número crescente de evangélicos. Bom, todos os detalhes, a entrevista completa você encontra, claro, na Gazeta do Povo. Isabelle Baroni, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Um abraço.
Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!